Mais uma vez, bom dia para você que vai estar nos acompanhando na sua plataforma digital durante o dia, a noite, pelas tardes. Nós estamos entrando no ar com mais um programa Café com os Pastores, na RCW TV e na produtora da Gospel Vídeo. O Café com os Pastores tem o objetivo de apresentar os ministérios, os amados pastores, a você que está nos acompanhando. E nesta oportunidade nós temos a alegria de ter em nossos estúdios pastor Leonardo, da Igreja do Evangelho Quadrangular, bairro Grama, em Juiz de Fora. Pastor Léo, um bom dia, meu querido. Que prazer nós estarmos juntos agora no Café com os Pastores. Bom dia, pastor Marquinhos. Bom dia a todos os nossos irmãos. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Glórias a Deus. Nós gostaríamos, nesta oportunidade, de conhecer o seu coração, meu amado. O seu testemunho, como que o pastor chegou ao Evangelho, como foi a sua conversão, como que foi a sua história de chegar aos pés de Cristo. Amém. Eu converti muito novo, né? Muito cedo, com 15 anos de idade. Eu tive uma infância um pouco conturbada, né? Sou filho único, né? E a minha família sempre foi assim muito humilde, né? Tive um lar assim, muito humilde, mas uma criação com bastante caráter, com bastante ensinamentos. Mas num determinado momento da minha vida, da minha juventude, eu me desviei, eu fui para caminhos errados, né? E cheguei a fazer algumas coisas que hoje eu vejo que não condiz com a palavra de Deus, né? A minha mãe, ela se converteu primeiro e ela sempre me chamava para ir à igreja, né? E eu sempre dizia que isso não era para mim, que isso não funcionaria, que eu queria viver a vida do jeito que eu estava, né? Eu era um jovem que eu bebia, eu era um jovem que eu saía, que eu ficava às madrugadas, às noites, fora de casa, várias vezes, né? E eu vivia a vida do jeito que eu achava que era o certo. Só que eu sabia que não era daquela forma que eu poderia viver, né? E foi um dia que eu me cansei daquilo tudo, né? Eu cheguei um momento que eu falei assim, olha, eu quero Deus, eu quero esse Deus que a minha mãe prega para mim, né? E ela estava indo numa igreja perto de casa, né? Do meu amigo pastor Sérgio, né? Da Leão de Judá. Amém. E ali ela começou a ir, meus tios iam, minha avó ia também, e ela sempre me chamava para ir, eu falava, não, eu não quero. E um dia, eu me lembro como se fosse hoje, a minha mãe, ela profetizou algo sobre a minha vida. Ela disse para mim assim, olha, você um dia vai ser um pastor. E eu fiquei revoltado com aquilo. Eu falei, não, eu não quero ser pastor é isso, pastor é aquilo. Comecei a julgar muitas coisas ali, eu fiquei irado. E eu hoje entendo que naquele momento não era eu quem estava falando, mas era, né, o inimigo que estava me usando naquele momento. E eu disse que não e fiquei realmente revoltado com aquilo, né? E minha mãe continuou e ela sempre me chamava. Um certo dia, eu já cansado, né, embora jovem, mas eu sabia que algo a mais Deus iria fazer na minha vida. Eu sabia que Deus ele iria me proporcionar algo melhor, algo maior, embora não tinha me convertido ainda, né? Um dia eu saí e eu bebi muito, né? Bebi muito aquela noite e eu cheguei em casa de madrugada e foi o fato assim que me marcou muito também. E eu encontrei minha mãe orando por mim, chorando, porque eu não tinha chegado, não tinha voltado ainda. E ela chorava muito ali, orava, e eu bêbado, né, embriagado. E eu fui para o banheiro e eu ali comecei a chorar e passei muito mal mesmo. Passando mal, e eu chorando também. Aí eu fui dormir, minha mãe continuou orando por mim. Porque ela sempre tinha esse costume. Sempre, às vezes, de madrugada eu acordava, eu via minha mãe ali orando por mim. E eu falei, eu não quero isso mais para a minha vida. Eu quero Deus, eu quero Jesus. Eu quero esse Deus que a minha mãe serve. Eu quero esse Deus
que meus tios servem, meus tios pregam, eu quero esse Senhor. E no outro dia, o pastor Sérgio bate lá em casa. Ele faz uma visita para mim. Na verdade, ele ia fazer uma visita para minha mãe, né? Ele fez uma visita para minha mãe ali e conversou, fez a oração, tudo ali na visita. E no final da oração, no final da visita, ele fala assim: você quer servir a Deus? Você quer fazer a obra de Deus comigo? E eu falo assim: eu quero. Glória a Deus. Então, eu naquele momento, troquei de roupa, me levantei e fui fazer a obra. Fui fazer visita, sem saber evangelho, sem saber Bíblia, sem ter cargo na igreja nenhum, sem ter nada. Eu tinha vontade. Eu queria ser de Deus, queria ajudar as pessoas. O que Deus fez na minha vida, né, que não dá por causa do tempo contar tudo resumidamente, mas eu queria esse Deus. E eu fui buscar, fui fazer a obra e fui ganhar almas para Jesus e estou aqui até hoje. Glória a Deus. Amém. E o nome da mamãe? Silvana. Silvana. Ô, irmã Silvana, que bênção, viu? Amém. O poder, né, dos joelhos que se dobram, né, de Verdade. uma mãe que ora pelo seu filho, né, pela família. Amém. Esposa, pastora Adriele, meu braço direito, né, a família, né, o nosso porto seguro, e aquela que me ajuda, que me sustenta, me orienta. Glória a Deus. Está sempre junto. Filho. Benjamin, 3 aninhos. Glória a Deus. Sou casado há 8 anos, Glória graças a Deus. E Amém. Deus tem abençoado. Fazendo a obra. Fazendo a obra. E hoje o ministério, a igreja, os desafios ministeriais, nós sabemos que você está em mudança, reinaugurando, né, o ministério. Fala um pouquinho para a gente desse desafio que é o recomeço. A gente está sempre, né, mudando, né? Eu costumo dizer que os pastores são o mover tabernacular, vamos dizer assim, de tabernáculo, de estar sempre mudando. E o pastor está passando por essa fase de mudança. Isso, hoje, né, nós agora estamos na quadrangular, né? Nós estamos no ministério também abençoado por Deus e passando muitos desafios, né? Só no bairro Grama tem 10 anos que nós somos pastores ali, né? E de lá para cá, desde o início, sempre foi muito difícil, uma batalha muito árdua, sempre com muito choro, com muitas lágrimas, mas sempre também Deus honrando, sempre também Deus abençoando, sempre também Deus fazendo por nossas vidas, né? Hoje nós nos encontramos num lugar ali do bairro bom, mas Deus também quer sempre mais de nós. Deus também, eu vejo que Deus, eu sempre costumo dizer assim, Deus, ele é um Deus grande. E se nós servimos a um Deus grande, Ele quer que nós sejamos grandes também, Ele quer que nós cresçamos também, né? E agora nós estamos em mudança, como o senhor falou, Deus nos deu oportunidade ali de estarmos na avenida, agora nós estamos mudando, nós estávamos ali na rua Rio de Janeiro, que é uma rua estreitinha, né? E agora nós estamos na Avenida Juiz de Fora, né? Nós estamos fazendo essa mudança e vamos fazer a inauguração no domingo, dia 11, Avenida Juiz de Fora, 947, em frente ao posto de gasolina, ali no centro do bairro mesmo, um lugar maior, mais conforto, mais salas, né? Mais central também, local ali na frente para os irmãos parar o carro. Ou seja, Deus tem feito maravilhas, né? Eu costumo dizer, até falei na igreja esses dias, né? Várias vezes ali eu já fiz cultos para 2 pessoas, para 3 pessoas. Isso nunca me abalou, nunca me desanimou, e eu sempre queria crescer, sempre quis avançar, quis crescer, e eu sei que esse é o nosso momento agora, é o momento de crescer, de crescimento. Estamos vivendo um momento muito bacana, muito bonito do nosso ministério, onde eu tenho visto a mão de Deus, né? Cada irmão que ajuda, cada pessoa que nos abençoa de alguma forma, que nos doa alguma coisa, que faz alguma coisa por nós, as orações, sabe? Pessoas torcendo pelo nosso ministério, isso é muito importante, né? E esse trabalho ele é feito não só por mim, mas como por uma grande equipe. Hoje nós fazemos ali, todos os anos, fazemos festas para crianças, né? Ajudamos as pessoas mesmo, e eu tenho certeza que nós temos dado uma grande contribuição para o bairro Grama e para Juiz de Fora, nesse Glória momento. A Deus. Aleluia por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. E se a gente quisesse
a pessoa que precisa de uma palavra pastoral e quisesse fazer um contato com o pastor, você tem o telefone, o WhatsApp? Sim, nós temos sim. O meu telefone é o 98853-7776. É o WhatsApp. E eu tenho outro telefone também, é o 99124-0193. Muito bem, glória a Deus. Amém. E agora nós precisamos de ouvir a palavra de Deus, né? Nos edificar com uma palavra. Eu tenho certeza que o pastor veio nesse café, né? Trazendo uma palavra de vida, uma palavra de esperança. Amém. E nós gostaríamos de passar essa palavra, né? Passar essa oportunidade, esse tempo para o pastor estar ministrando para nós. Amém. Eu queria trazer para os irmãos a palavra de Deus neste momento. Talvez você está passando, né, por um momento difícil na sua vida, um desafio difícil na sua vida, na sua família, problemas de saúde, mas eu tenho certeza que Deus tem algo para você. Você que nos assiste, eu trouxe uma palavra aqui que é no Salmo 126, inclusive essa semana eu preguei essa palavra na igreja, e é o que temos vivido muito, né? Eu gosto de pregar aquilo que eu vivo, aquilo que eu estou passando no momento. Que diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Graças a Deus. Talvez você não sonha mais. Talvez você já perdeu as esperanças de um futuro melhor, de uma vida melhor. Mas neste momento, você está olhando, está ouvindo e vendo uma pessoa que sonha e que sempre ousou sonhar. Eu costumo dizer, e eu digo lá na igreja, que sonhar não custa nada. E nesta hora, a minha oração, o meu pedido para você, aliás, para Deus, é que você volte a sonhar. Porque quando nós sonhamos, nós ficamos felizes. Quando nós sonhamos, nós temos um futuro melhor, nós almejamos algo melhor. E aqui diz que a nossa boca se encheu de riso. Então que você receba alegria neste momento, sabe? A vida, ela tem os seus espinhos, ela tem as suas dores, ela tem as suas dificuldades, os seus problemas, mas Deus te deu uma vida. Cuide dela, cuide da sua saúde, sabe? E busque a Deus. Se você ainda não confessou Jesus como teu Salvador, abra seu coração neste momento, abra seu entendimento neste momento e deixe com que Deus, deixe com que essa palavra entre no seu coração. Um versículo que me chama a atenção é esse, o 3, que diz: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Deus tem feito grandes coisas por mim, pela minha vida, pela nossa história, pela nossa família, e Deus está fazendo por você neste momento. Grandes coisas Deus está operando na sua vida agora. Basta você crer, basta você acreditar. Tenha fé. Não importa a doença, não importa o vício, não importa como seu filho esteja. Talvez você é uma mãe que chora pelo filho, talvez você é um pai que está desistido, desempregado. Algum tempo atrás, alguns anos, né? Minha mãe estava chorando e orando por mim. Hoje estou casado, hoje sou pastor, hoje tenho uma igreja, tenho uma esposa, tenho um filho lindo, uma esposa linda, que me ajuda, que me abençoa, tenho uma igreja linda e maravilhosa, que acredita e que ora por nós. Então você pode crer. Eu não sou melhor e nem pior do que você. Nós somos iguais. Para Deus nós somos todos iguais. Então neste momento, creia que Deus, aonde você estiver, Ele está tocando na sua vida. Creia que aonde você estiver, o Espírito Santo de Deus está mudando o teu coração, está mudando o teu casamento. E saiba que Deus está fazendo grandes coisas. Pode voltar a sorrir, pode voltar a ser feliz, pode voltar a crer. Ouse sonhar,
olhe para o céu, veja a grandeza de Deus. Às vezes, pastor Marquinhos, quando eu estou triste, quando estou passando por algum momento, eu vou para o monte orar e Deus fala comigo assim, sempre Deus fala isso comigo, olha para o céu. Oh, glória. E eu vejo a grandeza de Deus, pastor Marquinhos. Eu vejo como Deus é maravilhoso, como Deus é perfeito, como Deus é bom. E esse Deus que nós servimos, esse Deus que nós pregamos, Ele pode mudar a tua história. Ainda hoje, ainda neste momento, Deus pode fazer algo para transformar a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus Glória por a Deus. essa palavra, né? Amém. Sempre estamos aqui trazendo pastores que falam sempre a mesma coisa, gratidão, né? Reconhecer as grandezas de Deus, mesmo em meio a tantas lutas, tantos desafios no meio pastoral. Amém. Né? Nós temos percebido isso, a gratidão e o reconhecimento de que Deus é maior, né, do que os nossos problemas. E nós vamos aproveitar também essa oportunidade para estarmos orando por essas pessoas, por pessoas que estão nos acompanhando, estejam elas precisando ou não. Tem pessoas que estão no momento da gratidão, de agradecer a Deus por tantas bênçãos recebidas, mas nós vamos orar pedindo a Deus o milagre, pedindo a Deus a resposta, pedindo a Deus as bênçãos. Amém. Pastor, nos ajude em oração. Amém. Então, é momento de oração, vamos falar com Deus. Amém. Senhor meu Deus, ó Deus e meu Pai. E Pai celestial. Deus, neste momento nós nos prostramos na Tua presença. Sim, ó Deus. Para Te agradecer por este espaço, meu Deus. Te agradecer pelo pastor Marquinhos, Sim, meu Pai. ó Deus. Te agradecer por toda essa equipe, meu Deus. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Aleluia. Senhor, nós oramos, ó Pai, pela nossa casa agora, por essa pessoa, meu Deus, que está nos assistindo, meu Pai, que está passando por um momento de dor, que está passando por um momento de tristeza, Sim, ó Deus. por um momento de tribulação, meu Pai, por um momento de derrota, meu Pai, na sua vida, na sua casa, Sim, meu Pai. na sua família, meu Deus. Estende as tuas mãos agora para restaurar, meu Pai, a vida desta pessoa. Estende as tuas mãos agora para curar. Arranca todo o mal, meu Deus. Arranca, meu Deus, Sim, tudo Pai. aquilo que o inimigo tem lançado Em neste nome coração, do meu Senhor Pai. Jesus. Dores, doenças, tristezas, meu Pai. Ah, meu Pai, angústias, meu Deus. Esse pai, essa mãe que chora pelo seu filho, meu Pai. Esse pai que geme dia e noite, meu Deus, e não sabe o que fazer, meu Pai. Sim, mas neste Deus. momento, meu Pai, o Senhor pode visitar agora este jovem, meu Deus, e arrancá-lo, meu Pai, das drogas, da prostituição, meu Pai. Nós oramos agora, meu Pai, Senhor, que aonde a nossa voz estiver entrando, que esteja entrando a Tua presença, meu Pai. Eu oro pelos hospitais, meu Deus, os presídios, os manicômios, meu Pai. Estende as Tuas mãos e salva essa gente. Salva Juiz de Fora, meu Pai. Salva o Brasil, meu Sim, Pai, meu e o Deus. mundo, meu Deus. Ó Espírito Santo, nós oramos pelas nossas lideranças, pastores que hoje, meu Pai, têm nos ajudado, meu Pai. Tem, meu Pai, nos abençoado, tanto hoje como no passado, mas são pessoas que estão conosco, meu Pai. Nós oramos pelo pastor Charles, nós oramos pelo pastor Mariano, meu Pai. Sim, Nós meu oramos, Deus. meu Pai, eu oro agora pelo pastor Amém. Sérgio, meu Pai, grande amigo, meu Deus. Eu oro neste momento, Senhor, e abençoo toda a igreja do Evangelho Quadrangular, meu Pai, em especial, meu Pai, no bairro Grama, meu Pai. Essa grande mudança, meu Pai, para um novo templo, para um novo tempo, Senhor, que estaremos vivendo, já estamos vivendo, meu Pai, agora um lugar maior, mais amplo, pois sabemos, Glória meu a Pai, Deus. que o Senhor é o dono dessa obra, meu Pai. Amém, Eu oro Jesus. pela minha esposa, pastora Adriele, eu oro, meu Pai, pelo meu filho Benjamin, meu Pai, e que a Tua bênção, que o Teu poder esteja sobre cada um de nós, meu Pai. Estende as Tuas mãos para curar, estende as Tuas mãos para abençoar, para nos fortalecer a cada dia, que cada membro, que cada vida, cada simpatizante, que cada, meu Pai, pessoa que esteja agora nos assistindo, receba paz, receba cura, receba a Tua misericórdia e a Tua bênção, no nome do Senhor Jesus. Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Amém. Deus. Nós queremos Amém. agradecer muito a presença do pastor no Café com os Pastores. Fique à vontade para os agradecimentos e a bênção final, a bênção apostólica. Amém. Eu que agradeço, pastor Marquinhos, né, Geraldinho, toda a equipe, né, por este momento, estar nos proporcionando este espaço para nós aqui divulgarmos, né,
um pouco do nosso trabalho, né? Eu agradeço a todos e eu quero te fazer um convite, né, mais uma vez, para você ir conhecer o nosso trabalho ali no bairro Grama, né? Agora em novo local, na Avenida Juiz de Fora, 947, em frente ao posto de gasolina. Não tem erro, nós estamos ali quartas-feiras, sextas-feiras e domingo, dia 11, nós vamos estar fazendo a nossa grande inauguração, né? Teremos a presença da cantora Ana Paula Zaffer, né? Muitos convidados, pastores, amigos, convidados. Eu tenho certeza que será uma grande bênção nesse domingo, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém. Amém. Nós queremos agradecer também a esse momento, a produção, né, Geraldinho, todo o pessoal da Gospel Video, ao amado pastor. Amém. Esse programa vai estar nas nuvens, ou seja, ele vai estar registrado até a volta de Jesus. Amém. Vai estar sempre ali à disposição para que você possa acessar a hora que você quiser, tá? Pela RCWTV. Então é só você colocar RCWTV, você vai estar ali nas plataformas YouTube, Facebook, WhatsApp, vai estar acessando este programa e esta entrevista. Pastor, agora o encerramento contigo. Amém. Então, meus irmãos, que Deus os abençoe, muito obrigado, que a paz seja com todos, tá bom? Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz, te dê alegria e te dê unção. Que Deus te abençoe poderosamente, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Até o próximo Café com os Pastores. Fiquem com Deus. Amém.